IA impulsiona pesquisas sobre imortalidade. A quimera da imortalidade, como a IA redefine a busca pela longevidade radical. Um contexto e relevância. A busca pela imortalidade, ou pelo menos por uma longevidade significativamente estendida, é um anseio milenar da humanidade, historicamente relegado ao campo da ficção científica e da filosofia. Contudo, nas últimas décadas, o avanço exponencial da inteligência artificial tem catapultado essa aspiração para o domínio da ciência aplicada, transformando radicalmente as metodologias de pesquisa e as perspectivas de sucesso. A IA, com sua capacidade inigualável de processar e analisar vastos volumes de dados genômicos, proteômicos e clínicos, está se tornando uma ferramenta indispensável na compreensão dos mecanismos complexos do envelhecimento e na identificação de intervenções terapêuticas potenciais. Este fenômeno não se limita a laboratórios acadêmicos. Empresas de tecnologia e biotecnologia, com investimentos bilionários, estão ativamente explorando o potencial da IA para desvendar os segredos da vida e talvez estender significativamente a duração da vida humana, levantando questões éticas, sociais e econômicas de proporções inéditas. 2. Principais avanços ou descobertas. A IA tem sido um catalisador em diversas frentes na pesquisa da longevidade, acelerando descobertas e permitindo abordagens antes inimagináveis. Aceleração na descoberta de fármacos e terapias gênicas. A capacidade da IA de analisar bibliotecas moleculares massivas e prever interações medicamentosas revolucionou a descoberta de fármacos. Empresas como a Insilico Medicine, utilizando algoritmos de aprendizado profundo, foram capazes de identificar e sintetizar uma molécula candidata para fibrose idiopática pulmonar em apenas 18 meses, um processo que tradicionalmente levaria anos e custaria dezenas de milhões de dólares. No contexto da longevidade, essa mesma abordagem está sendo aplicada para identificar compostos que atuam em vias de envelhecimento, como a senescência celular e a autofagia, prometendo uma nova geração de senolíticos e geroprotetores. Análise preditiva e biomarcadores de envelhecimento. A IA está transformando a forma como entendemos e medimos o envelhecimento. Algoritmos de aprendizado de máquina são capazes de analisar dados genômicos, epigenéticos, proteômicos e metabolômicos, para criar relógios de envelhecimento mais precisos, como o Horvath's Clock, aprimorado por IA. Estes relógios não apenas prevêem a idade biológica de um indivíduo com maior precisão do que a idade cronológica, mas também identificam biomarcadores que indicam aceleração ou desaceleração do processo de envelhecimento. Essa capacidade permite intervenções personalizadas e avaliação da eficácia de terapias anti-envelhecimento em estágios iniciais. Modelagem de doenças relacionadas à idade. A IA é crucial na construção de modelos complexos de doenças neurodegenerativas, cardiovasculares e câncer, todas intrinsecamente ligadas ao envelhecimento. Ao simular a progressão dessas doenças em nível celular e molecular, pesquisadores podem testar virtualmente milhares de hipóteses e intervenções. Por exemplo, a DeepMind, com seu sistema AlphaFold, revolucionou a previsão da estrutura de proteínas, um passo fundamental para entender a função proteica e seu papel no envelhecimento e nas doenças associadas. Essa capacidade de modelagem acelera a pesquisa e otimiza o desenvolvimento de terapias-alvo. 3. Impactos e desafios. A incursão da IA na pesquisa da imortalidade traz consigo um caleidoscópio de impactos e desafios que se estendem muito além dos laboratórios. Economicamente, a promessa de estender a vida humana abre mercados bilionários para a indústria farmacêutica, biotecnológica e de tecnologia da saúde. Empresas como a Calico Labs, financiada pelo Google, e a Altus Labs, com investimento de Yuri Milner e Jeff Bezos, estão canalizando somas astronômicas para a pesquisa da longevidade, antecipando lucros sem precedentes. No entanto, isso levanta preocupações sobre a acessibilidade dessas terapias. Se a longevidade radical se tornar um privilégio dos ricos, a disparidade social já gritante poderá se aprofundar, criando uma nova forma de apartheid biológico onde a vida estendida é um bem de luxo, gerando tensões sociais e conflitos éticos. Socialmente, a imortalidade ou a longevidade extrema desafia profundamente as estruturas existentes. O conceito de aposentadoria, a dinâmica familiar, a sucessão geracional e até mesmo a concepção de propósito e significado da vida seriam completamente redefinidos. Uma população significativamente mais velha exigiria uma reestruturação drástica dos sistemas de saúde, previdência e educação.
A superpopulação, embora mitigável por avanços tecnológicos e mudanças comportamentais, é uma preocupação real, assim como a estagnação cultural e a falta de renovação de ideias, caso as gerações mais jovens não consigam ascender em um mundo dominado por indivíduos extremamente longevos. Ética e filosoficamente, a busca pela imortalidade via IA nos confronta com dilemas existenciais. Qual o valor da vida se a morte não é mais uma certeza? Como a sociedade irá lidar com a distribuição de recursos em um cenário de vida estendida? A alteração fundamental da condição humana levanta questões sobre a identidade pessoal e a própria definição de ser humano. Além disso, a segurança e a privacidade dos dados genômicos e de saúde, cruciais para os algoritmos de IA, representam um desafio significativo, com o potencial de uso indevido ou discriminação. A necessidade de um quadro regulatório robusto e de um debate público abrangente é premente para navegar por essas águas desconhecidas, garantindo que os avanços beneficiem a humanidade como um todo e não apenas uma elite. 4. Próximos passos, curto e médio prazo. A trajetória da IA na pesquisa da longevidade aponta para desenvolvimentos notáveis nos próximos anos, moldando não apenas a medicina, mas a própria sociedade. 1. Personalização extrema de terapias anti-envelhecimento. A IA permitirá a análise de dados genômicos, epigenéticos e de estilo de vida de cada indivíduo para desenvolver regimes de tratamento anti-envelhecimento altamente personalizados. Isso incluirá a formulação de dietas específicas, planos de exercícios e a prescrição de suplementos ou fármacos baseados em um entendimento preditivo da trajetória de envelhecimento de cada pessoa, otimizando a eficácia e minimizando efeitos adversos. A expectativa é que, em 5 a 10 anos, clínicas especializadas ofereçam programas de longevidade customizados, monitorados por IA. 2. Aceleração da validação de geroprotetores e senolíticos. Com a capacidade da IA de prever interações moleculares e simular efeitos em sistemas biológicos, o processo de identificação e validação de compostos que combatem o envelhecimento será drasticamente acelerado. Veremos uma enxurrada de ensaios clínicos com senolíticos, que eliminam células senescentes, e geroprotetores, que retardam o envelhecimento em geral, muitos deles identificados e otimizados por IA. Isso pode levar à aprovação de novos medicamentos que efetivamente retardam o envelhecimento biológico e reduzem a incidência de doenças relacionadas à idade na próxima década. 3. Desenvolvimento de biomarcadores de envelhecimento mais robustos e acessíveis. A IA continuará a refinar os relógios de envelhecimento e a descobrir novos biomarcadores que permitam uma avaliação mais precisa da idade biológica e do risco de doenças. Estes biomarcadores, identificados através da análise de grandes conjuntos de dados, incluindo imagens médicas, dados de wearables e exames de sangue de rotina, se tornarão ferramentas padrão em exames de saúde preventivos. A democratização desses testes, impulsionada pela IA, permitirá que indivíduos monitorem seu envelhecimento e ajustem seus estilos de vida ou terapias proativamente. 4. Aumento do investimento em pesquisa de interface cérebro-computador para a longevidade cognitiva. A preocupação com a longevidade não se restringe ao corpo físico. A manutenção da função cognitiva é crucial. A IA será fundamental no desenvolvimento de BCIs para monitorar e, eventualmente, aprimorar a saúde cerebral, prevenir o declínio cognitivo e até mesmo integrar memórias ou habilidades. Embora a imortalidade da consciência seja uma meta mais distante, a IA contribuirá para a extensão da vida útil do cérebro, abordando doenças como Alzheimer e Parkinson com intervenções mais precisas e precoces. Conclusão. A IA está, inegavelmente, redefinindo a paisagem da pesquisa sobre longevidade, transformando a busca pela imortalidade de um ideal filosófico em um objetivo científico tangível. A capacidade da IA de processar e interpretar dados complexos em escala massiva tem acelerado a descoberta de fármacos, o desenvolvimento de biomarcadores e a modelagem de doenças, abrindo caminhos para intervenções terapêuticas que eram impensáveis há poucas décadas. No entanto, essa promessa de uma vida estendida e potencialmente sem fim vem acompanhada de profundos dilemas éticos, sociais e econômicos. A questão da acessibilidade, a redefinição de estruturas sociais como a aposentadoria e a sucessão geracional e os próprios fundamentos da identidade humana exigirão um debate público robusto e a formulação de políticas abrangentes. Se não forem abordados de forma equitativa e reflexiva,
Os avanços na longevidade, impulsionados pela IA, poderão exacerbar as desigualdades existentes, criando uma sociedade dividida entre os que podem pagar pela vida estendida e os que não podem. O futuro da imortalidade, portanto, não é apenas uma questão de engenharia biológica, mas de sabedoria social e ética, exigindo que a humanidade não apenas crie tecnologias para viver mais, mas também para viver melhor e de forma mais justa. Referências 1. In Silico Medicine. In Silico Medicine completes first AI-designed and AI-discovered drug for fibrosis. Hong Kong, 19th of 2023. Disponível em /insilico.com/news. In Silico-medicine completes first AI-designed and AI-discovered drug fibrosis / Acesso em 20 May 2024. 2. Alanis Laboratory et al. Deep learning-based epigenetic clocks for accurate human age prediction. Nature Communications Lunders V13N1 P1-13 2022. Disponível em CDPs www.nature articles /41467 0283040. Acesso em 2024. 3. Jumper, J. et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature Lunders V 596 and 17873 P 383-389 2021. Disponível em nature.com, nature.articles, S4141415860038992. Acesso em 20 maio. 4. Altos Labs. Altos Labs launches to transform medicine through cellular rejuvenation. Redwood City, 19th Jan 2022. Disponível em altoslabs.com/news. Altos Labs launches to transform medicine through cellular rejuvenation. Acesso em 20 Maio 2024.